Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A pequena Lily olhou para seu castelo e não conseguia acreditar em seus olhos, era realmente lindo. Finalmente, sua mãe a levou para o mar, como havia prometido. Papai estava comendo milho em silêncio, pensando com seus amigos sobre a próxima jogada de xadrez, e mamãe Mai estava concentrada no mar, sem perceber que em poucos minutos toda a sua vida mudaria. Ela e Joe tinham acabado de chegar ao Hotel Black Sea. Há muito tempo, Mai havia prometido mostrar o hotel a Lily, e ela mesma estava ansiosa para descansar. Exceto pelo fato de que a mudança dentro dela estava arruinando toda a diversão. Ela se escondia como uma onda cruel no mar, não visível à primeira vista, mas que varria impiedosamente tudo em seu caminho, e o aparecimento em sua vida dessa mina do tempo, pronta a qualquer momento para destruir tudo ao seu redor. Quase 5 anos se passaram. Naquele dia, Mai havia retornado há pouco tempo da licença maternidade com uma menina nos braços. Parecia que tudo havia se ajeitado como deveria: um marido, um emprego, o surgimento no mundo da tão esperada criança. Mas logo Mai percebeu que seu marido Joe chegava tarde demais ao trabalho e estava se tornando completamente desatento a ela como mulher. Mai não percebeu isso imediatamente, pois cuidar do bebê tomava a maior parte do seu tempo. Até a mãe Sarah se irritou com a filha: Mom, é necessário cuidar não só do bebê, mas também do Joe, não se esqueça. Veja, disse ela à filha. Ou seu marido pode ir embora e encontrar outra pessoa. Eu não vou permitir isso, argumentou a filha, com as costeletas fumegantes. Meu Joe não é assim. Bem, ter um filho muda muitas coisas na vida de um homem, disse a mãe significativamente. É difícil para ele se acostumar com seu novo papel e, nessas horas, algumas garotas se sentem à vontade. Oh, não diga isso, a filha interrompeu, concentrada na cozinha. A senhora sabe muito bem que Joe trabalha muito para mim e para minha filha, e que agora ele tem mais trabalho do que o normal, por isso ele volta mais tarde. A mãe ficou em silêncio, achando que Mai estava errada, que deveria dar mais atenção não só à criança, mas também ao marido. May estava muito preocupada, mas não queria demonstrar isso à mãe. Então, ela preparou a comida do marido com uma confiança falsa e depois foi até o espelho, olhando para as olheiras. Sim, ultimamente ela estava começando a parecer cansada devido à constante falta de sono. Talvez a base resolvesse o problema, escondendo os sinais de cansaço constante. Mai passou o creme e olhou para o relógio. Joe deve chegar em casa em 1 hora. Mai estava prestes a discar o número dele quando, de repente, a porta se abriu e ele entrou. Olá, meu bom homem, disse ele à esposa. O que vamos comer no jantar, querida? A propósito, suas almôndegas, meu amor, com manjericão. Oh, obrigado, minha querida. Obrigado, querida, mas não estou com fome. Mai olhou para o marido, intrigada. O quê? Bem, era aniversário do Sam, e ele fez espetinhos grelhados, muito saborosos por sinal, com milho. Prove um pouco. E ele trouxe uma tigela de comida que tinha um cheiro delicioso. Por que você perguntou o que tem para o jantar se não vai comer? E por que ficou até tarde? Bem, eu tinha muito trabalho a fazer e fiquei sentado com Sam por um tempo. Ele é um ótimo cozinheiro, melhor do que qualquer mulher. Ele não deixa nem a esposa chegar perto do fogão. Tenho muito a aprender com ele. Ele é um cara muito legal, muito atencioso. Nós nos divertimos muito. Mai teria acreditado nele, mas algo não a fez ter certeza de que o marido estava realmente ali. Ela cheirou. É claro que ele cheirava a perfume de mulher, e eles haviam cozinhado a carne juntos. Ele deve ter saído mais cedo do trabalho e ido com ela para o campo ou para a zona rural. Bem, prove. A carne está perfeitamente cozida, sugeriu Joe. Costelas boas e macias, embebidas em suco de romã. Obrigada, respondeu Mai com indiferença, tentando não demonstrar sua raiva.
Sim, neste momento ela teria jogado a comida na cara dele, ou dito algo como "Oh, mas não leve isso para sua patroa", mas ela se conteve, porque tais emoções significavam que ela havia perdido a família como mulher e que sua mãe estava certa. E May não queria demonstrar isso, e a carne estava cozida deliciosamente, seria uma pena jogá-la fora. Cansada, ela colocou a comida em seu prato e perguntou: "O Sam e sua esposa vieram comemorar a festa?" "Ela veio mais tarde", respondeu Joe. "Com um amigo." "Interessante?", perguntou Mai. "Ela estava usando o vestido azul que eu vi no outro dia." "Não", disse Joe, "ela só veio de jeans e um moletom branco fino." "A propósito, você poderia usar um desses também. Você pode encomendá-lo a ela, ela tricota sob medida, e não é ruim, mas você não tem tempo para tudo isso." "Eu tenho Lily, e muito obrigado pela boa comida." Joe não tinha ideia do que sua esposa queria dizer, portanto, todas as perguntas dela não lhe interessavam. Durante toda a tarde, ele falou sobre futebol, xadrez ou sobre o chefe, que não estava sendo tão rigoroso com seus funcionários como de costume. Mai esperou em vão para ver o que ele diria e o que revelaria. Mas ela não aguentou e lhe fez uma pergunta. "E seu carro foi visto saindo da cidade?" Joe ficou atônito. A pergunta parecia inesperada. "Visto como?" "Você foi visto dirigindo na estrada, fora da cidade, e durante o horário comercial." "Ah, sim, foi para comprar peças. O ponto de entrega era fora da cidade, mas foi para lá que eu fui." "E seu aniversário?" "Bem, comemoramos o aniversário à noite, e decidi comprar as peças à tarde." "E seu aniversário? Não havia uma loja na cidade que as vendia?" perguntou Mai. "Não", respondeu Joe, "lá é muito caro. Há uma boa loja na periferia da cidade que vende a mesma coisa, mas muito mais barato. Comprei exatamente o que precisava lá. Mas eu não sabia que você estaria interessado." Uma mulher geralmente não se interessa pelos negócios de um homem. Mai suspirou, encontrando uma desculpa novamente. Portanto, seus temores não eram em vão. Muito provavelmente ele estava levando alguma senhora para a cabana para grelhar costelas e muitas outras iguarias. Mas, nesse caso, o cheiro seria de vegetais grelhados e cozidos no fogo, e aqui o cheiro era de perfume de mulher. E estranho. Depois de se lavar e tomar banho, Joe foi para seu quarto. Sarah saiu e Mai embalou Lily, vestiu uma lingerie bonita e foi para o quarto do marido. Joe assistiu à televisão com indiferença, e nem mesmo a imagem provocante de sua esposa despertou sua paixão. "Querida", Mai sorriu, ajeitando seus longos cabelos castanhos, "faz tanto tempo que não estamos juntos. Vamos relembrar os melhores anos." Joe fez um gesto de cansaço. "Agora não, querida. Você entende, estou muito cansado hoje e não estou a fim de fazer nenhuma proeza, então me desculpe." "Você não gosta de mim?" respondeu sua esposa, ressentida. "Talvez eu deva tentar usar outra roupa?" "Não tenha pressa", Joe a interrompeu. "Não estou a fim de romance hoje, então deite-se e descanse." Mai saiu ressentida e não conseguiu dormir. O comportamento estranho de seu marido parecia completamente fora de lugar. Ele nunca tinha sido assim antes e nunca tinha agido assim antes, pelo menos não com ela. Eles haviam se casado cedo, quando Mai mal tinha 18 anos. Caminhando pela rua, May e suas amigas conheceram alguns rapazes. Os trabalhadores se mostraram bastante sociáveis e interessantes, de modo que Mai notou Joe imediatamente, e ele também a notou. Eles começaram a se conhecer, o relacionamento se desenvolveu emocionalmente, com muita ternura, e um mês depois de se conhecerem, Joe decidiu fazer uma proposta a Mai. "Nunca me apaixonei assim antes e nunca vivi nada parecido", confessou ele à moça. "Acho que é melhor nos casarmos e não nos encontrarmos assim, ou ele levará uma garota como você para longe de mim." "Mas se você acha isso, por que não? A juventude é uma coisa única na vida." "Então, você aceita minha proposta?" "Sim. Sim. Claro, querido", sorriu Mai, "sua sinceridade me conquista."
E eles se casaram um mês depois. As pessoas próximas a eles achavam que era amor, e a própria Mai estava feliz com Joe. Além disso, ele ganhou dinheiro suficiente para alugar um apartamento, para onde Mai e seu marido se mudaram. Eles estavam felizes, e Mai não estabeleceu outras metas para si mesma. Tendo entrado no ensino médio por correspondência, ela rapidamente concluiu os estudos em um programa acelerado e conseguiu um emprego. E quando soube que logo nasceria uma menina, começou a se preparar para esse evento maravilhoso em sua vida. A pequena Lily hipnotizou Mai à primeira vista. É uma felicidade com a qual nem mesmo uma mulher casada pode se comparar. Mai decidiu que Lily deveria ter todas as coisas melhores e mais bonitas, e começou a comprar para a criança todas as coisas mais bonitas que estavam disponíveis. Ela vestiu o berço com muito charme. Os cuidados com a pequena Lily consumiam tudo, mas Mai saiu desgostosa para o quarto do marido. Será que ela estava tendo o mesmo destino de outras mulheres que haviam dado à luz um bebê há pouco tempo? Mais recentemente, Mai ouviu falar de sua vizinha Leia, que o marido havia abandonado logo após o parto, anunciando repentinamente que tinha outra esposa e que se divorciaria dela. E não importava o quanto ela chorasse, não importava quantas vezes tentasse recuperar seu marido legítimo, nada funcionava. E assim foi. Agora Leia está criando uma criança sozinha e, é claro, não pode dar a ela tanta atenção, tanto carinho quanto Mai daria à sua filha. Não, ela certamente não queria esse destino e acordou, alimentou a criança, caminhou na frente do marido com um babidol de renda transparente. Hoje é dia de folga, disse Mai com uma voz misteriosa. Talvez devêssemos pensar em romance e prestar mais atenção em nós mesmos. Deixando cair as mangas transparentes de forma flertante, Mai se aproximou do marido, mas ele novamente não respondeu aos seus esforços. Mai, agora não, disse ele à esposa. Ainda tenho muitas coisas para fazer. Mas que assunto pode haver em seu dia de folga? Mai ficou ofendida. Urgente. Assunto de homem. Não se preocupe, tenho certeza de que teremos tempo um para o outro, mas estou muito ocupado agora, então me desculpe. Ele beijou a esposa e começou a se vestir, sempre olhando para o celular. Mai se trancou no quarto, ressentida, mas o marido se vestiu e saiu sem perceber suas emoções. Ele comeu apressadamente os sanduíches, sem sequer tocar no que a esposa havia preparado para ele. Mai rugiu e nem mesmo os gritos da pequena Lily conseguiram acalmá-la. Ela discou o número de sua melhor amiga, Genven, para quem Mai nunca tivera segredos. Genven, você está em casa? Quero ir vê-la. Entre, estou em casa, respondeu a garota. Hoje estou de folga, então posso conversar com você e tomar um chá doce. E com quem você vai deixar a criança? Vou levá-la para a casa da avó dela. A mãe de Jo morava do outro lado da rua onde Jo e Mai alugaram o apartamento. Mai costumava deixar a criança com ela quando ia à loja ou fazia outras coisas. A avó havia se afeiçoado à criança. Lily era um pouco parecida com ela mesma, com cabelos loiros e olhos azuis, cílios longos. Ela havia florescido quando foi buscar Lily no hospital com Mai, e não se importava que a nora trouxesse para casa sempre que podia. Você tem muito trabalho para fazer em casa e vejo como está cansada, disse ela a Mai. Deixe a criança vir me ver, tenho muito tempo livre. Obrigada por sua preocupação, mas e se ela perceber que você é uma mãe? Eu sou a mãe dela. Não se preocupe, Mai tranquilizou a sogra, sacudindo os cachos loiros. A senhora vai descansar um pouco. Vejo que está trabalhando duro, tentando fazer algo pelo meu filho. A senhora não poderia pedir uma nora melhor. Não entendo meus amigos, como eles podem ser infelizes com as noras. Acho que elas dificultam as coisas para elas mesmas. Dessa vez, a vovó estava em casa e decidiu, de bom grado, tomar conta do bebê, enquanto Mai explicava a Genven a essência do problema com seu marido. Isso já era de se esperar, disse Genven. Quando foi a última vez que você subiu na balança? Antes de dar à luz, lembrou-se Mai vagamente. E você deveria fazer isso depois também. Você engordou muito e é importante que volte ao seu peso e forma normais, caso contrário, você engordará.
Seu marido não dará atenção a você e pode ter certeza de que ele tem uma amante. Ele ainda não decidiu o que fazer a respeito. Tem certeza? Mai ficou ofendida, enxugando as lágrimas. Agora sua amiga estava confirmando as palavras de sua mãe. Então é tudo verdade. Mas o que devo fazer? Estou amamentando um bebê, preciso de uma dieta variada. Dançar é o que vai me ajudar com o peso, disse Genven. Aqui está um amigo meu que recentemente teve o mesmo problema que você, ele lutou, também deu à luz um menino e ganhou muito peso. Ela tentou de tudo, pílulas, compras e métodos. O peso continuava voltando. Então, ela se inscreveu em um curso de dança latina. Ela se tornou tão bela que ficou irreconhecível. E a plasticidade apareceu, e a graça, e os movimentos são muito bonitos e suaves. Seu marido ficou com ciúmes e se esqueceu de todas as mulheres que estavam ao seu lado. Bem, ela ficou satisfeita, feliz. Eu o aconselho a fazer o mesmo. Não, é um pouco tarde para eu ir dançar. Daí vovós de 60 anos dançando, assegurou Genven. Recentemente fui a uma apresentação delas, então elas dançaram muito bem. Aprenda, isso será útil. E você pode ensinar seu filho. Plasticidade e graça nunca fazem mal a ninguém. A ideia pareceu razoável para Mai, e ela incentivou a amiga. E, de fato, é essa ideia. E também é um bom exercício, respondeu Genven. Eu mesma faria isso, mas você sabe como é a minha rotina. Eu trabalharia de manhã à noite, mesmo com um dia de folga apenas aos domingos. Afinal, não é fácil alugar o apartamento 1. Mas sim, com seus recursos, disse Mai. Mas sua amiga não estava desanimada. Ela já tinha tido tempo de apreciar todos os encantos da vida independente e estava feliz por ter dinheiro suficiente. Mai ajudava com frequência até que Genven encontrasse um emprego mais bem remunerado, então Genven agradecia a amiga pela ajuda e às vezes ligava para visitá-la. Fui promovida, Genven sorriu com orgulho. Sim, eu mesma costumava economizar dinheiro, por isso decidi trabalhar, para tentar ganhar mais. E consegui. E em um nível pessoal, como? Até o silêncio, sorriu Genven. Mas tudo bem, eu conheço homens como eu. Só que os que gostam de mim não gostam de mim. Eu quero um príncipe, ainda estou sonhando. Mai olhou para sua amiga com surpresa e começou a dançar. Onde posso me inscrever para dançar? E onde? No Palácio da Cultura. Eles recrutam adultos, crianças e até aposentados. Você só precisa escolher seu grupo, se gostar e o curso for barato. Obrigada, meu amigo, respondeu Mai. Você verá o que seu marido vai pensar de você mais tarde. Você não terá rivais, portanto seu marido amará e apreciará somente você. Esse conselho parecia razoável para Mai, mas apenas como equilibrar a dança com o cuidado dos filhos de uma mãe que está amamentando. Mas, depois de pensar um pouco, ela decidiu que 2 ou 3 vezes por semana, durante 2 horas, seriam suficientes. Mai decidiu se inscrever em uma aula de dança. Boa tarde, você tem dança? Ela perguntou ao zelador. Existem várias turmas. Você gostaria de ter aulas de dança para você ou para seu filho? Será que tenho uma aparência tão ruim que começaram a me tomar por mãe de uma criança quase adulta? Pensou Mai, e as lágrimas estavam prestes a brotar em seus olhos. Para si mesma. Bem, lá temos danças orientais, danças latinas, flamenco, aliás, eles dançam com trajes muito bonitos e se apresentam em todos os eventos da cidade, e não só. Flamenco soa incomum. É claro que é a famosa dança espanhola apaixonada. Muitas pessoas estão ansiosas para se inscrever. A propósito, ela é dirigida por uma aluna da famosa coreógrafa Gil. Tenho certeza de que você já ouviu falar dela. Mai encolheu os ombros e só quero colocar meus números em ordem. Meu marido parou de me dar atenção, então preciso entrar em forma depois do parto. Já tentei de tudo, mas nada funciona. Bem, Gil vai ajudá-la, respondeu a zeladora, e olhou para o horário.
Ela é uma garota muito acima do peso, mas ajuda quase todo mundo, então vale a pena tentar. Acho que ela será muito útil para você. E depois de olhar o horário, ele disse a ela onde ir e o que levar. Na hora marcada, Mai foi ao baile. Jill era uma jovem muito bonita, com longos cabelos ruivos e brilhantes, bem arrumados em um penteado alto. Bem, o que posso dizer, disse Mai, você deveria tentar praticar, acho que vai funcionar. Você é muito plástica e se vira. E ele me mostrou quanto tinha de pagar por mês. Era uma quantia pequena, e Mai gostava de música. Ela já se imaginava em um vestido vermelho de flamenco no palco, e não apenas na sala com espelhos onde se pode tirar uma foto deslumbrante com esse vestido. E ela concordou. Jill se mostrou uma garota moderadamente exigente, interessante e sociável, que ainda não conseguiu formar uma família e encontrar uma pessoa próxima. Mai gostava muito dela, e os outros alunos estavam encantados com ela. Mas, um dia, a caminho do baile, Mai notou um homem bonito, mas não jovem, que estava ensinando as coisas com muita precisão às meninas. Entre, não seja tímida, disse o belo homem de cabelos escuros. Jill foi à Espanha para ver seu noivo. Ela não disse que estava se correspondendo com um jovem espanhol gostoso? Não, respondeu Mai com surpresa. A dança já acabou? O homem sorriu e respondeu com indiferença: e quem lhe disse isso? Sou o responsável pela dança agora. Então, minha jovem, você vai estudar comigo. Não é nada difícil, pelo contrário, você vai gostar, tenho certeza. A propósito, eu sou Leon, o professor de Jill. Ela aprendeu muito comigo, mas eu lhe darei muito mais conhecimento do que ela. Mai entrou timidamente no escritório e começou sua aula. E, de repente, percebeu que, pela primeira vez, sentia a melodia, movia-se lindamente, enfim, sentia-se uma verdadeira estrela, como se houvesse uma aula de dança em comum por perto, e na Espanha. Mais rápido, meninas, com mais vigor. Se ele mandasse. Todos os movimentos devem ser completos e ter um bom ponto. Quando aprenderem a fazer isso, verão o resultado. Acho que você vai conseguir, e com muita beleza. Ele se movia de tal forma que era impossível não se apaixonar por ele. Mai viu os olhos das meninas se iluminarem, mas percebeu que não podia se entregar a esse passatempo. Ela o deixou escolher suas próprias alunas livres, que eram mais jovens. Repetindo o movimento após as outras, Mai não pensou sozinha. De repente, ele pediu a ela que criasse um movimento para a peça. O que você acha dessa melodia? Vamos tentar. Vamos lá, Mai sorriu e começou a dançar com cuidado, lenta e lindamente, movendo-se suavemente a cada volta. No início, os olhos negros de Leon acompanhavam os movimentos dela preguiçosamente, mas depois um fogo se acendeu em seus olhos castanhos. Mai percebeu isso e se sentiu desconfortável. Nunca antes um homem havia olhado para ela daquela forma, nem mesmo Joe. Era o olhar de um profissional que já tinha visto muita coisa na vida, que notou com dignidade o que estava vendo agora. Mai até se sentiu desconfortável na frente dele, mas não houve surpresas ou sugestões depois da aula, então Mai foi para casa e abraçou sua filhinha. Oi, querida, respondeu Joe, o que vamos comer no jantar? Cutlets, seu frango favorito ainda está lá, respondeu Mai. A propósito, cozinhei repolho com queijo, você vai gostar. Dê-me o repolho e eu mesma farei os ovos. E, de qualquer forma, querida, não tenho muito tempo. Tenho que ir ao aniversário de um amigo, ele está me esperando no carro. Mai olhou cansada para o marido. Que amigo? Que aniversário? São quase 9 horas no relógio. Ele me convidou para uma reunião importante. Eles reservaram um banquete em um restaurante. Seria constrangedor não ir, eles ficariam ofendidos. Você vai a esses eventos com sua esposa, respondeu Mai com desgosto. E eu não conheço nenhum amigo assim. Você conhece. Eu já lhe falei muito sobre ele, disse Joe. Então, vou comer alguma coisa e voltarei tarde. Mai estava engasgando com as lágrimas novamente.
Ela presumia que o marido a estava traindo novamente, mas ainda não queria falar sobre isso abertamente. Joe parecia ao mesmo tempo um mestre da astúcia e do engano. Mas por que ele estava mentindo novamente? A que horas você volta? Perguntou Mai, limpando o prato. Não sei, mas chegarei sem avisar. Talvez você já esteja dormindo. Mai olhou nos olhos dele. Sim, mesmo esta noite ela não seria capaz de mostrar ao marido o que ela podia fazer e que não havia ninguém melhor do que ela. Joe comeu rapidamente, olhando para o relógio, deixou o apartamento, beijando a esposa com indiferença. Mai estava a ponto de explodir em lágrimas novamente. A pequena Lily estava chorando no quarto e Mai foi atender a filha. A mulher conteve as lágrimas. Mas como seu marido podia traí-la tão descaradamente? Ela sabia com certeza que não havia amigos em sua comitiva e que ele não havia lhe contado nada sobre nenhum de seus amigos. Então, o que é isso? Um simples engano? Um engano? Ele deveria ter sido honesto sobre o que sua esposa não gostava nele. Talvez assim Mai tivesse certeza do que fazer em seguida. Lily logo adormeceu e parou de chorar. Mai não notou como ela cochilava ao seu lado e, quando acordou, viu que estava começando a clarear do lado de fora da janela. Ela foi até o quarto do marido, mas não havia ninguém lá. A cama estava tão bem arrumada quanto na noite anterior, e não havia marcas de sapatos ou outras mudanças na soleira da janela que indicassem que Joe estava em casa. Mai deu uma olhada no quarto, mas ela também estava com sono. Cansada pela manhã, ela adormeceu mais uma vez para evitar ver outra verdade desagradável que só lhe trouxe infelicidade. Quando acordou novamente, o relógio marcava quase 9 horas da noite. Mais uma vez, ela não encontrou nenhum sinal do marido. Estava claro que o marido não tinha voltado para casa, caso contrário ele teria mexido em alguma coisa na geladeira. Restavam tantas costeletas quanto ela havia feito. Pensando um pouco, Mai discou o número do marido, mas não houve resposta. O nome do restaurante que Joe havia mencionado a alguém enquanto estavam ao telefone passou vagamente por sua cabeça. The Albatros. E se algo tivesse acontecido com Joe? Se o banquete fosse lá, pelo menos eles poderiam descobrir se ele estava lá ou não. Olhando resolutamente para a hora, Mai se levantou e tentou novamente discar o número do marido, que continuava tão indisponível quanto antes. Mas até quando? Mai se levantou decidida, vestiu-se e, levando a criança com a sogra, dirigiu-se ao restaurante, que ficava no outro extremo da cidade e era muito difícil de chegar. Que banquete? Não sabemos de nada, respondeu uma bonita gerente de maio. Meu marido me disse que eles comemoraram o aniversário de um amigo ontem. Eles disseram que foi um banquete luxuoso, um feriado de luxo até de manhã. Menina, eu lhe disse que não tivemos um banquete. Não recebemos muitas visitas com esse tempo chuvoso. Havia 2 homens, eles beberam cerveja e camarões, pediram pizza, ficaram sentados até às 11 horas e foram embora. Nenhum deles se parecia com este homem, disse Mai, tirando uma foto de Joe. Não, os homens eram muito mais velhos do que ele. Vovos como ele, com mais de 60 anos. Não me lembro do visitante. Mas Mai entendeu tudo. Agora estava ainda mais claro porque Joe estava tentando mentir. É claro que ele ficou na casa de uma garota e passou a noite lá. Claro que sim. Sem vergonha. Mai tremeu de indignação e se sentou cansada no banco. Lágrimas escorriam por seu rosto em ressentimento e humilhação. Mas por que os céus lhe reservavam uma provação tão severa? Por quê? O que ela havia feito de errado para ser tratada de forma tão cruel? E Mai começou a chorar ainda mais, e a chuva fina parecia ecoar seu humor. Menina, o que há de errado com você? Perguntou uma voz masculina familiar a Mai. Leon, boa tarde, respondeu Mai. Não esperava vê-lo aqui. O homem olhou para ela com olhos gentis e respondeu: a melhor fuga de todas as preocupações é a dança. Ela afina o sangue e faz você se sentir feliz. Mai olhou para o professor e disse: como ela pode se sentir feliz se o marido a trai e a engana? Ele disse que estava indo a um banquete e nem sequer voltou para casa à noite.
Os olhos de Leon se arregalaram, ele não esperava que Mai chorasse e enfrentasse a decepção. Normalmente, uma mulher que enfrentava uma situação dessas era diferente, triste, muito acima do peso e ressentida com o mundo inteiro. Mai não era nem um pouco assim. Ela tinha fogo em seus olhos, simpatia e bondade. Nenhum homem poderia passar por uma mulher tão apaixonada. Aposto que seu humor mudaria se eu a convidasse para dançar. Mai olhou para Leon com surpresa, depois disse, vá, mas eu nem sei, com esse humor você não quer dançar. Você deveria experimentar, disse Leon, voltando-se para Albatros. Uma xícara de chocolate quente e uma dança apaixonada mudarão seu humor. Mas isso não trará meu marido de volta, respondeu Mai, quase chorando. Não sei o que fazer. Faça o que eu digo e você verá o resultado. Tudo o que você precisa fazer é repetir os elementos que aprendeu recentemente. Seus olhos ardiam apaixonadamente, com um fogo ardente. May não teria concordado com essa proposta em nenhum outro momento, mas agora ela queria se vingar do engano do marido. Por que não tentar, e se a dança pudesse fazê-la feliz novamente e deixar que os olhares de homens estranhos fossem sua recompensa? Leon galantemente pegou-a pela mão, acompanhou-a até uma mesa e disse, vou lhe mostrar como um homem de verdade se comporta, como dança e como trata sua dama do coração. Mas não beberei álcool, pois tenho um filho para alimentar. Acho que se o seu marido descobrir com quem você dançou e quem a convidou para ir ao restaurante, ele voltará para você e morderá os cotovelos por ter deixado uma garota linda como você. Mai se sentou à mesa. Leon foi generoso. O prato de frutas estava excepcionalmente delicioso, assim como a maravilhosa carne grelhada com pimentões. Mai ficou encantada, não quando ela nunca havia provado uma limonada tão deliciosa com frutas tropicais refrescantes. Depois de dizer algo para a recepcionista, Leon voltou e disse a Mai. Agora ele vai colocar uma música espanhola e nós vamos dançar. Mai concordou. Ao som dos acordes, ela se aproximou de Leon e eles começaram a dançar, primeiro em pares, depois separados um do outro. Leon era simplesmente mágico. Liderando sua aluna, ele disse rapidamente. Bom, Mai. Improvisado. Mai. May dançou e não percebeu que a tristeza a abandonava. Então, depois de terminar seu solo, Leon se aproximou dela e eles dançaram juntos. Ela podia sentir o cheiro de sua incrível colônia, um leve aroma de especiarias, como um verdadeiro espanhol, e a paixão e a força de seus movimentos que nenhuma garota poderia resistir, e Mai ainda mais. Afinal de contas, dançar não é trapaça, mas ela faria valer o seu dinheiro. Os homens do bar próximo a observaram e começaram a encará-la. Mai sentiu que estava gostando disso. Leon era quieto, mas seu carisma era incrivelmente agradável para May. Você vê onde estão suas lágrimas? Perguntou ele a May. Dançar é terapêutico, especialmente para uma garota temperamental como você, porque seu coração é de fogo. Você não foi feita para ter uma vida doméstica entediante, só não percebeu isso. Você tem razão, não há mais nenhum traço de tristeza. Você tem razão. As mulheres espanholas sempre tentam dançar quando estão tristes, e a atenção dos homens é garantida até a velhice. Portanto, agora o marido dela vai morder os cotovelos e desejar estar certo, mas isso será problema dele, não é? Pela primeira vez, Mai captou em seu olhar não apenas a paixão, mas também a vileza, o olhar de um sedutor profissional que usava seus encantos sem pudor. Ele a olhava como um homem apaixonado, como alguém que a queria aqui e agora. Não, a dança pode ir longe demais. Apenas a dança e nada pessoal. O número do marido apareceu na tela do smartphone, mas Mai não guardava mais rancor. Ela percebeu que também poderia ser brilhante e bem-sucedida, e que também poderia atrair homens para o seu lado. O que você vai dizer a ela? Perguntou Leon, enciumado. Vou perguntar a ele o que ele queria, Mai respondeu casualmente e desligou o telefone. Joe se desculpou e contou que estava bêbado demais e que tinha ido trabalhar mais cedo. Ele se desculpou com Mai, implorou para que ela não o repreendesse, mas Mai ficou completamente indiferente às suas palavras. Agora ela estava moralmente preparada para o que seu marido poderia lhe dizer um dia.
Olha, eu amei outra, e para o fato de que ele fará as malas e partirá com a amante. Afinal de contas, há tantos homens interessantes e brilhantes por aí que realmente vale a pena prestar atenção. Joe dava desculpas e parecia ser simplesmente patético em comparação com Leon. Para ela, ele se tornou um homem de verdade, um conquistador e um homem a quem vale a pena prestar atenção. Sorte de sua esposa, se é que havia uma. Leon certamente não agiria assim tão tarde da noite com sua esposa. Mas é isso, tenho que ir para a aula, meu bem, disse Leon carinhosamente. Hoje você pegou aquele elemento de que lhe falei melhor do que o normal. Vejo você na aula, disse ele a May e, em seguida, chamou o garçom e pagou a conta. May deixou a cafeteria mais feliz e satisfeita do que nunca. Ela não havia feito nada de errado, mas, ao mesmo tempo, sentia-se satisfeita e feliz. Finalmente, seu sonho havia se tornado realidade. Descobriu-se que, mesmo com seu corpo rechonchudo, ela era bonita e os homens gostavam demais dela. May havia se perdido nos padrões da moda e, por isso, não gostava de si mesma. E, como gostava, estava disposta a provar o tempo todo que havia algo pelo qual amá-la. May voltou ao trabalho e deixou Lily com a sogra. A avó ficou feliz por incomodar a neta. Enquanto May cuidava de seus assuntos importantes. Joe não mudou. Se não fosse pelo bebê, May teria se divorciado dele. Mas ela não questionou seu marido. Talvez sua paixão não fosse séria e ele mesmo estivesse envolvido em circunstâncias desagradáveis, e se fosse sério, sem dúvida diria à esposa que estava saindo com uma amante. Joe permaneceu frio e indiferente. Cada vez mais ele tinha algum assunto urgente para resolver, mas a sempre ocupada May não dava mais atenção à vida do marido. Ela preparava suas refeições e não se ofendia quando ele negava seu desejo de ficar sozinha. A principal paixão de May era a dança. Por esse impulso e entusiasmo, ela frequentava as aulas, que logo se tornaram um ponto brilhante em sua bela vida. Você está irreconhecível, disse Gavin, a dança lhe fez muito bem. Você tem tanta plasticidade que os homens não deixarão de ver uma mulher assim. Sim, sorriu May, a dança realmente revitaliza, dá um mar de emoções positivas. Eu lhe disse, sorriu Gavin, é muito mais positivo do que a yoga, é modelador. Bem, e seu marido, como seu marido apreciou o esforço? E eu não quero pensar nele, suspirou May, como se estivesse se lembrando de algo extremamente desagradável. Fiquei muito decepcionada com ele. Para ser sincera, eu não esperava isso dele. E quantos homens bonitos existem ao meu redor, não consigo acreditar. Concordo plenamente com você, disse Gavin. Veja, sua autoestima melhorou um pouco e está mais alta. Você não se permitiu se humilhar e começou a dançar, e isso é realmente ótimo. May abraçou a amiga e combinaram de se encontrar depois do trabalho. Gavin estava ganhando mais dinheiro agora e decidiu comemorar uma pequena promoção em um restaurante agradável. May decidiu sair também. Mas ela não podia pensar apenas na dança, no trabalho e na pequena Lily. Eu tenho um namorado, Gavin se gabou. Ele é muito bonito. Vamos, mostre-me uma foto dele. Gavin fez isso. Sou a primeira a lhe contar sobre ele. Ele é realmente muito interessante, um homem brilhante, personalidade agradável, nada a dizer. E como você o conheceu? E Gavin começou a contar. Ela entrou em detalhes sobre o relacionamento e o romance deles com uma paixão incrível, quando, de repente, no smartphone de May, apareceu o nome do marido dela. O relógio marcava 9:30 da noite, para onde ela estava indo novamente. May pegou o telefone. Querida, disse seu marido, as crianças e eu estamos indo para Mountain River. Bem, amanhã é dia de trabalho. Como você vai trabalhar? Perguntou a esposa. Nós fomos dispensados. Estamos indo para uma competição de canoagem da equipe. Deseje-me sorte. Vá em frente, respondeu May. Só tomem cuidado, pois os meteorologistas disseram que o tempo não estava muito favorável para a viagem. Joe desligou o telefone. May ficou ofendida novamente, mas não tanto quanto quando conheceu Leon. Veja,
Querida, ele está realmente te traindo. Esse homem é completamente incorrigível, mesmo que você tenha uma filha, mesmo que você tenha uma família, mesmo que você seja linda, mesmo que, acredite em mim, você tenha sido há muito tempo, infelizmente, há muito tempo. Saber que você definitivamente tem uma mulher ao seu lado, suspirou Gavin. Os homens simplesmente não se comportam assim, tão promíscuos. Uau! Que ele não tinha muitos amigos e depois foi andar de caiaque. Um cara estranho. Deixe para lá. Eu deixaria, mas talvez seja apenas temporário. Ele mal me nota. Nem me lembro de nossa festa de aniversário juntos. Ele mudou muito. Gavin abraçou a amiga em silêncio e elas decidiram dormir lá em casa. Afinal de contas, você também tem o direito de passar o tempo que quiser. Afinal, o casamento não é escravidão, então tente descansar um pouco. E você quer ir assistir a novelas? Não vai ser chato. Mai concordou. Há muito tempo ela queria fugir para a casa de sua amiga. Em casa, elas ligaram uma novela e começaram a assistir, quando, de repente, pela manhã, Mai ouviu a sogra ligar. Joe está na UTI. O quê? Assim, disse ela. Ele foi levado para o hospital depois de ser arrastado por uma corrente de água fria. Mai chorou ao telefone. Depois de receber o endereço, Mai foi imediatamente para o hospital. Os médicos disseram que o estado de saúde era muito grave, pois Joe estava gravemente ferido. Você tem filhos? Perguntou uma enfermeira muito jovem. Sim, uma filha, respondeu Mai. Por quê? É improvável que seu marido volte a ser totalmente funcional como homem novamente, suspirou ela com tristeza. Os órgãos reprodutivos dele estão muito danificados, ele pode recuperar a virilidade, mas não espere ter filhos. Mais um filho é suficiente para mim, respondeu Mai. É bom que tenhamos uma filha, o importante é que Joe saia de sua condição. Vou orar por ele e colocarei uma vela na igreja para sua saúde. Mas sua alma não estava tão pesada quanto antes. Mai percebeu que, pelo menos dessa vez, seu marido não estava mentindo. Pelo menos seus olhos eram sinceros, e ele realmente pagou se atraiu antes. May havia concordado com a sogra em ficar de guarda no quarto do marido, mas não havia como ela desistir da dança. No ensaio, ela anunciou que em um mês eles viajariam para a Espanha por 2 semanas. Haverá um festival colorido lá e fomos convidados a nos apresentar. É uma grande honra para o grupo, então vamos dançar juntos e nos apresentar. Ele selecionou alguns dos participantes e chamou os nomes, incluindo Mai. Mas eu não posso ir, tenho um marido doente e um bebê de colo. Mas você não verá uma festa como essa em nenhum outro lugar. E você pode contratar uma enfermeira para o seu marido ou pedir à mãe dele que cuide dele por enquanto. Não, argumentou Mai, não posso deixar um homem doente nessa situação. Além disso, eu tenho uma filha. Você pode levá-la com você e não dizer à sua sogra para onde está indo. Não vai demorar muito. Especialmente porque você é o único que pode fazer esse elemento difícil. Nem mesmo a Gil consegue fazer isso tão brilhantemente quanto você. Portanto, venha conosco. Se recusar, não poderá vir à minha equipe novamente. Eu vou, respondeu Mai. Não posso ir sem dançar. E ele assentiu, e uma luz predatória brilhou novamente em seus olhos negros espanhóis. Sim, era um olhar ao qual ninguém conseguia resistir, por mais que tentasse. O inverno, o frio. Mai, com seu casaco coberto de flocos de neve, estava descendo do campo de pouso. Satisfeita e feliz, ela não conseguia acreditar que a ensolarada Espanha tinha chegado às fronteiras, e os mais belos flocos de neve estavam na gola de suas roupas de inverno. O que eles haviam feito deveria ter acontecido naquele momento, no hotel. Mai se rendeu à paixão. A dança havia se transformado imperceptivelmente em outra coisa. Algo a que era inútil resistir. Veja do que você é capaz, perguntou Leon, satisfeito com o que havia acontecido. Você é muito apaixonada. Não precisa de um homem como seu marido. Você foi feita para os homens, para o prazer, acredite em mim.
Eu já vi muitas coisas. Mas eu tenho uma família, um marido. Não posso deixá-los. E as lágrimas? E as lágrimas? E as lágrimas que eu vi em primeira mão? E as lágrimas? E as lágrimas? O que seu marido a levou a fazer com suas travessuras e o fato de não passar a noite em casa? Qualquer mulher espanhola normal teria deixado suas coisas na porta pela manhã. Acho que isso vai melhorar. Acho que ele vai melhorar. A doença fará com que esse homem mude. E é improvável que um homem inferior que não pode ter filhos fique com uma amante por muito tempo e seja feliz com ela. Não acho que seja esse o caso. Ele não descobriu em você a mulher que você realmente se tornou, e que se tornou para você o poder mágico mais real. Joe é apenas um homem comum, como existem muitos. Você precisa de outro homem e, na Espanha, esse relacionamento não está condenado, mesmo que ele não anuncie isso. Não sei, não posso julgar, responde Mai. Para mim, o mais importante é o amor, a ternura e o afeto, a retaguarda, a constância. Não acredito no que aconteceu. Acho que foi outra pessoa, não eu. Não justifique seu pecado, Leon sorriu suavemente. Você não fez nada de errado, só precisava dar vazão às emoções que estava armazenando. Depois disso, sua vida será completamente diferente e cheia de conteúdo mais colorido. Você terá mais autoconfiança e saberá o que são a verdadeira felicidade e o amor. E você será feliz, não importa como seu marido se comporte, ele apreciará isso. Essas palavras tiveram um efeito em Mai, e ela não se culpava mais por tê-lo traído. Mas quem era o culpado pelo fato de que, sendo saudável, o próprio Joe criou essa situação e não estava atento à sua alma gêmea? Não, o mais importante era se ele estava lá. E também seu pequeno segredo, que era o fato de ele ter ajudado Mai a ser mais feliz e a carregar sua felicidade diariamente, apesar de todas as adversidades. Não importa o quanto Joe esteja doente, ele nunca estará tão próximo dela quanto Leon. É lá que está o verdadeiro homem, aquele com quem ela pode sonhar e que vale a pena tornar sua estrela mais brilhante no céu. Eles eram felizes nos hotéis espanhóis, descansando, mas escondiam o relacionamento de forma inteligente, pois há muito tempo haviam ultrapassado todos os limites do que era permitido. Mas Mai estava realmente feliz. Finalmente seu sonho havia se tornado realidade, e agora ela era uma pessoa realmente feliz. 5 anos se passaram. Joe havia se recuperado e não precisava de muitos cuidados. Ele recuperou seu emprego e, depois de algum tempo, começou a desaparecer novamente. Mas nada disso importava mais para Mai. Sua filha, Leon, e a dança se tornaram a realização mais brilhante de sua vida, com a qual Mai sempre sonhou. Ela até substituiu Leon e rapidamente se tornou sua melhor aluna. Cada vez mais, Mai pensava em deixar o emprego chato, mas bem remunerado, pelo qual ela só precisava ganhar dinheiro. A dança se tornou quase tudo para ela, mesmo apesar da desaprovação das pessoas próximas. Mai ensinou sua filha a dançar, mas um dia, no mar, ela descobriu sinais de gravidez. O teste mostrou 2 listras, e foi impossível contar ao seu esposo, que permaneceu tão despreocupado e distante como sempre. Leon voou para a Espanha e não foi visto na cidade por um longo tempo. Mai não se atreveu a contar a ele, mas o marido terminou o jogo iniciando ele mesmo a conversa. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Fingi não perceber, disse Mai. Você tem um amante e está tendo um caso com uma professora de dança. Eu já sabia de tudo há muito tempo. Mai decidiu não desistir e começou a discutir com seu marido. Quem lhe disse isso? Perguntou Mai. Muitas pessoas contam fofocas e rumores diferentes sobre dançarinos, portanto, não acredite em tudo o que dizem. E eu não preciso que me digam nada, respondeu Joe. Eu descobri há muito tempo e adivinhei por que você fez isso. O que havia de errado com você? E que você não estava em nenhum albatroz e passou a noite no meio do nada. Que você mentiu para mim, me traiu e eu tive que aguentar isso. Como devo reagir a isso? Eu simplesmente não entendo nada. Joe olhou para o céu e não disse nada.
Ele não entendia como reagir à situação. Em seguida, continuou a conversa. Eu deveria ter lhe contado há muito tempo, mas nunca me atrevi. Eu sabia que você não aprovaria se eu lhe dissesse que queria abrir meu próprio negócio lá, me reuni com colegas e parceiros, abri um local de trabalho, achei que você descobriria tudo sozinho, mas não deu certo. Eu não esperava isso de você, achei que seria uma boa esposa e mãe. Você me levou à infidelidade, respondeu Mai. Eu ficava louca em casa, imaginando você saindo com mulheres. Joe olhou para a esposa com ar de reprovação e disse: Eu sabia que você não aprovaria o negócio que nós, rapazes, estávamos fazendo. Eu não podia lhe contar tudo até que eu mesmo tivesse certeza do negócio. Foi por isso que tive de mentir para você, para que não me xingasse. Que tipo de negócio é esse que você não podia contar à sua esposa? Mai ficou indignada. Então você e seus colegas não estão tramando nada de bom? São apenas peças de carro comuns, garantiu Joe à sua esposa. Sabe, estou cansado de trabalhar em uma fábrica por centavos. No início, fui contratado por uma empresa para vender e entregar peças de automóveis, mas os rapazes acabaram me dizendo que queriam abrir seu próprio negócio, então comecei a trabalhar com eles. Nós nos tornamos amigos. Sim, como negócio, tem sido muito difícil e provavelmente voltaremos a trabalhar como freelancers. Mas eu certamente não esperava nenhuma decepção da parte deles. Como você descobriu sobre ela? Perguntou Mai. Você desligou o telefone quando foi tomar banho, e eu ouvi o que seu amante estava dizendo a você, e pude ouvir na voz dele. Sinto muito, Mai soluçou. Achei que você tinha me traído primeiro, por isso achei que você era um trapaceiro, um enganador, um mentiroso. Se ao menos você tivesse me contado tudo de uma vez. Bem, você não perguntou nada, suspirou Joe. Eu estava com ciúmes. Ela não estava interessada em mim, em meus assuntos e interesses. Eu teria lhe contado tudo, mas quando soube que você não aprovava o negócio e que achava que ele só deveria ser feito por pessoas muito ricas, eu sabia que você seria contra, assim como sua mãe. Por isso, não quis lhe contar. Achei que, com o tempo, vocês descobririam por si mesmos. Agora, é claro, está claro que é improvável que o caso seja resolvido, então terei que voltar para minha fábrica, mas não vou me perder. Mas eu não perdoo a traição. Perdoe-me, implorou Mai, apenas pelo bem de nossa filha. Seria um grande trauma para a pequena Lily. Mas Joe foi inflexível. Sinto muito, mas há algumas coisas que não perdoo por princípio, como a traição. Portanto, não precisa se rebaixar diante de mim. De qualquer forma, não vou perdoá-la. Vá falar com seu homem ou com sua mãe. Eu mesma pedirei o divórcio. Suas palavras soaram mais frias do que o vento do mar. Mai olhou para o distante Joe e percebeu a amargura de sua culpa. Leon ainda não sabia sobre a gravidez. Talvez se ela o informasse, ele se casaria. É claro que a pequena Lily teria dificuldade para se adaptar a um novo pai, mas o que fazer? A cadeia de pensamentos foi interrompida quando sua filha pediu aos pais que fossem nadar juntos. Mas Mai estava olhando para um lado e Joe para o outro. Bem, vamos nadar juntos na esteira, a menina implorou. Vou me divertir com você. Nada melhor com a mamãe, disse Joe sem olhar para Mai. Mai olhou na direção dele e só agora percebeu por que havia confessado a ele que o estava traindo. Joe não a havia traído, mas por que ela havia agido daquela forma? Ela achava que ninguém descobriria. Mai tentou apertar a mão de Joe, tocar sua mão, mas ele a empurrou e se virou, fingindo diversão. Mai foi nadar no mar com sua filha, esperando que Joe se acalmasse e a perdoasse. Mas ele permaneceu como uma estátua, pensando profundamente. Apenas um telefonema o distraiu de suas reflexões. Então o homem se vestiu e foi para algum lugar, deixando Mai com Lily. Mai percebeu que ele definitivamente não a perdoaria hoje. Para não chorar e esconder a própria ansiedade, ela mergulhou, nadou, comprou sorvete para ela e para a filha e olhou com tristeza para o smartphone. Talvez Joe ligasse, afinal. Mas seu marido não se manifestou.
Não foi à noite, nem pela manhã, que Mai soube que ele havia passado a noite na casa da mãe dela. Ao levar a filha para o berçário, Mai mal conseguia conter o enjoo. A gravidez estava se manifestando, mas Leon precisava ser informado. Mas Mai não se atrevia, e não sabia disso. Um homem experiente, que havia tido muitas mulheres como Mai, e depois engravidar de forma tão ridícula. Sim, isso realmente acontece, não se pode dizer. Mas como contar a ela? E se essa confissão arruinaria até mesmo o relacionamento que ela tinha? Faltava meia hora para a aula de dança, May havia saído um pouco mais cedo do trabalho, não estava se sentindo muito bem e queria faltar, mas seus pés a levaram até um banco perto da casa de cultura. O dia estava ensolarado, quente, como costuma ser em setembro, mas também incrivelmente bonito, suave. Raios de sol apareciam por entre as folhas amarelas, e isso animava a Mai. Um carro conhecido parou ao lado dela, e Mai viu Leon. Oh, estou tão feliz por você ter vindo para a aula tão cedo. Entre, querida. Tenho algo para lhe dizer. Seus olhos escureceram um pouco. O homem pressentiu que a notícia não seria agradável. Estou grávida e meu marido descobriu que eu o traí. Então, disse Leon lentamente, você disse alguma coisa a ele? Eu não sabia o que dizer. Ele não pode ter mais filhos, então o bebê é seu. Leon ficou pensativo por um momento, e seus olhos castanhos pareciam tão distantes quanto os de Joe. Ela não tinha certeza do que dizer a Leon. Sim, a notícia da gravidez claramente não o deixou feliz. Mas o que aconteceria depois? Mai, disse Leon lentamente. É difícil para mim lhe dizer qualquer coisa agora, mas seja qual for a sua decisão, eu não a deixarei, mesmo que não possa me casar com você. Como? Mai ficou surpresa. Sou sua melhor aluna, você me convida para vários passeios e até permite que eu faça substituições. Já conquistamos tanto juntos, o que nos impede de nos tornarmos uma família completa? Já percorremos um longo caminho e estou disposto a fazer muito para seguir em frente com você. Sinto muito, querida, mas não posso me casar com você, e por um bom motivo. Mas agora estou solteiro. Você decide sobre a criança, eu a ajudo e vou embora, talvez por um longo tempo, para sempre. Não posso lhe explicar completamente o motivo pelo qual faço isso, mas é o destino. Se você quer que eu lhe deixe meu conjunto ou que eu vá embora e trabalhe com novos membros. Sim, será difícil começar do zero, mas tenho certeza de que, mesmo com um filho, você conseguirá se casar e encontrar sua felicidade. Sinto muito, mas não posso lhe dar a felicidade que você merece. Mas mantenha-me informada, você é muito preciosa para mim. Sinto muito, querida. E deu um beijo em Mai e perguntou: você vai ao ensaio? Será o último antes de eu partir. May se levantou em silêncio e entrou na sala como se estivesse hipnotizada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não mais ajudadas pela dança como daquela vez. Ela aplicou a maquiagem com cuidado, mas nem isso ajudou. As lágrimas rolavam traiçoeiramente por seu rosto nos momentos mais importantes de sua vida. Mamãe, você vai chegar logo? Tenho de ir fazer minha lição de casa, vou para a escola este ano. Espere, respondeu Mai. Não de uma vez. Terminando a lição de casa sem mim. Mas sua música me incomoda, você está com o volume muito alto. Paciência, respondeu Mai. Aqui estão lápis e papel, desenhe por enquanto. Lily suspirou com tristeza e Mai saiu para a aula de dança. O pequeno Henry ficou em casa com a mãe, e Mai fez uma aula de dança com outra amiga que era instrutora de ginástica. Era uma mistura peculiar de dança e aeróbica que ajudava as mulheres a entrar em forma e a fazer não exercícios chatos, mas belas danças que desenvolviam a plasticidade. Joe não ligou, mas Mai não estava preocupada. Acontece que seu negócio era inesperadamente lucrativo, portanto o caso merecia atenção. Bem, Joe não estava ajudando Mai, mas sua filha, e isso era triste. Ele mesmo não conseguia perdoar a infidelidade, por isso não queria se comunicar íntima e mentalmente com a ex-mulher. A mãe de May,
no entanto, compreendia perfeitamente a situação e gostava de observar os netos. Henry era um pouco rabugento, mas, aos olhos dela, ele era exatamente como a mãe de May. Não havia quase nada de Leon nele, que viajou para o exterior e não se lembrava mais disso. Foi só na véspera do ano novo que ele enviou dinheiro para May e depois desapareceu. May, no entanto, não tinha grandes esperanças em relação a ele. Para o bem das crianças, ele teve que abandonar seu emprego principal e sair para dançar várias vezes por semana. Mas o salário era praticamente 1 centavo. O grupo era pequeno, não havia muitas pessoas querendo estudar, então May tinha poucos recursos. Mas ela tentava dar tudo para seus filhos, lembrando-se com lágrimas nos olhos do caso com o professor de dança. May, mas você não pode fazer isso, argumentou Genven, que havia encontrado um emprego muito bom. Você se esqueceu completamente de si mesma. Mais uma vez você vem até mim com o mesmo vestido. Mas veja como as crianças olham para você. E eu compro tudo para elas, até mais do que compro para mim, respondeu May. Mas não, eu não concordo. As crianças devem ver a mãe como bonita, mas você? Você tinha um emprego como aquele, família, marido, agora você viaja para o mar e para hotéis caros, e compra roupas normais. Sabe, agora aqueles jeans de cintura alta estão de volta à moda e se tornaram mega populares. Sinto muito, mas você não entenderia. Tenho filhos e preciso garantir que eles tenham tudo o que precisam. Olha, mas a vida não acaba com os filhos, argumentou Genven. Eu não estava satisfeita com meu noivo aqui, mas o relacionamento não deu certo. No começo, eu estava preocupada com o fato de ter tantos anos, mas não era o mesmo, e agora estou feliz por ser livre. E, a propósito, ser livre é muito mais interessante do que estar constantemente com um marido e filhos, como muitas de minhas amigas. O casamento foi realizado, e de casa em lugar nenhum, exceto com o marido e os filhos. A família é boa, é claro, mas é muito chata. E sendo livre, é muito fácil ser feliz. Você quer ir à boate, quer passar a noite com sua namorada, e ninguém o repreenderá por isso. Se quiser, vá para um resort. A vida é a vida, e é bastante interessante e brilhante, e realmente vale a pena prestar atenção nela. Bem, para mim, a felicidade são as crianças, respondeu May. Eu as amo muito. Vamos lá, a juventude passa rápido. Você encontrou um namorado? Perguntou Genven. E então os filhos crescerão, eles se casarão novamente, o que você fará depois disso? Esse tempo ainda deve viver, respondeu May, sombriamente. Nesse meio tempo, estou fazendo o que realmente gosto e estou feliz. E nós vamos ao clube hoje à noite, sua mãe não vai se importar? Sim, riu May, não tenho mais 15 anos. Vamos lá, claro, talvez isso me distraia um pouco, mas é que tudo lá deve ser muito caro. Eu pago, respondeu Genven. Pense em sua juventude. Acho que deveríamos dançar e conversar em companhia agradável, e então talvez você encontre um noivo. Você é uma moça muito bonita. Não sei por que Leon não se casou com você. Eles provavelmente estavam ocupados. Os homens não sabem o que querem. Garotas bonitas como elas são desperdiçadas. May, é claro, sorriu um pouco e seguiu com Genven. Sim, já fazia algum tempo que ela não ia ao clube. Era hora de relembrar sua juventude e se divertir um pouco. Bem vestida, ela decidiu passar a noite após a festa na casa de Genven. Mas, de repente, ela recebeu uma ligação telefônica. May, é sua tia, sua mãe não está bem. May. Vamos lá. Sim, Deus, é tudo o que precisamos. May comentou e, com um aceno de cabeça para Genven, chamou um táxi e foi para casa. Sarah, pálida, não estava em condições de se aproximar. Enquanto as crianças choramingavam dentro de casa, ela ficou pálida e vermelha e chamou a filha com uma voz fraca. May, querida, me dê aquela pílula na prateleira com a embalagem branca. Ela sempre me ajudou. Está tudo bem, mamãe, respondeu May, mas a embalagem estava vazia. O quê? Estava cheio hoje de manhã.
Não sei quem poderia tê-lo bebido. A ambulância chegou rapidamente e a idosa foi atendida. Mai ficou com sua mãe, deixando as crianças com um vizinho. Só pela manhã a mãe se sentiu melhor, mas precisava de cuidados. Mai discou o número de Joe, que atendeu a ligação, e depois a sogra dela atendeu. Depois de ouvir a ex-nora, ela imediatamente se aproximou das crianças, e Mai ficou perto da mãe. Sim, era uma pena que seu pai não pudesse ajudá-la de forma alguma. A mulher cochilou, simplesmente sem entender ou perceber o que realmente estava acontecendo. Ela chorava, sorria, dizia palavras sem sentido. Os médicos diagnosticaram um derrame. Mai percebeu que cuidar de sua mãe levaria muito tempo. Graças a Deus, sua sogra estava ao seu lado. Depois de saber da infidelidade de Mai, ela, estranhamente, não ficou muito brava com a nora e, em vez disso, repreendeu o filho por sua falta de atenção com a jovem esposa. Mas Joe permaneceu inflexível. E, embora Mai soubesse muito bem que ele não era casado e não tinha ninguém no momento, ele não tinha pressa em se comunicar com ela. Quando sua mãe chegou em casa, Joe trouxe mantimentos, mas, como de costume, deixou-os na porta, e o dinheiro que Mai lhe deu foi apenas o que ele tinha direito como pensão alimentícia. Ela conseguiu provar no tribunal que Henry não era seu filho e, portanto, não pagou nada por ele. Mai ficou cada vez mais frustrada com ele e não queria nem vê-lo. Joe não ajudava muito. Ou ele se ressentia da esposa ou achava que estava fazendo a coisa certa, demonstrando apenas princípios. Mas talvez as coisas ainda pudessem voltar aos trilhos. Mai decidiu tentar a sorte e tentar trazer seu marido de volta. Joe, perdoe-me, sei que estou errado, mas talvez, pelo menos para o bem das crianças, Lily volte. Ela sente muito a sua falta e está preocupada que você não se comunique com ela. Não quero sair com você nem ter nada a ver com você. Mas você também já errou em muitas coisas, argumentou Mai. As pessoas geralmente fazem coisas estúpidas e depois se arrependem. Até mesmo um criminoso é considerado limpo aos olhos da sociedade se tiver sido punido por seus erros. Leia esses sermões para qualquer pessoa, menos para mim, argumentou Joe. Mai suspirou com tristeza. Talvez tenha sido bom o fato de o relacionamento ter terminado. Ela não poderia ter sobrevivido nesse clima frio e indiferente com Joe. Era bom que ele a estivesse ajudando de alguma forma. No entanto, um mês se passou e mamãe ainda não conseguia sair da cama. Ela estava incapacitada. Mai teve que desistir de todos os seus novos planos de emprego para ganhar dinheiro para a medicação da mãe. Assim, ela continuou como professora de dança, trabalhando várias vezes por semana. Mas tudo isso lhe rendeu muito pouco dinheiro. Leon não escrevia, e Mai começou a economizar cada centavo. Todo o dinheiro era gasto com remédios caros e com as crianças. A vida ficou ainda mais difícil, e Mai passou por maus bocados. Naquela época, ela sentia solidão, bem como a amargura da traição e da incompreensão de seus entes queridos. Foi muito difícil, até mesmo para ela. Mai ficou sozinha, sem apoio e só sonhava com uma coisa, e talvez o destino lhe desse uma chance, por exemplo, um homem. E ela não podia sonhar com um emprego melhor, caso contrário, com quem ficariam sua mãe doente e seus filhos? Assim, 1 ano se passou. 1 segundo. Em seguida, o tempo se esticou rapidamente. Em um mesmo dia, parecia uma noite escura e interminável, sem uma única estrela ou pelo menos os primeiros sinais do amanhecer. Não, mamãe, desculpe, mas não vou usar essa jaqueta, disse Lily, tirando a calça jeans. O que você está vestindo para ir à escola? Todo mundo já está rindo de mim, disse a filha. Não posso continuar me vestindo assim. Os pais de uma amiga me compraram um laptop novo, um vestido lindo. Sou uma desgraça, já estou pedindo a todos que implorem. Olha essa jaqueta, é muito bonita. Eu não vou usá-la de jeito nenhum, é como uma jaqueta de mendigo. E eu quero um casaco. O azul brilhante, com gola. Ele combinaria muito bem com meus olhos azuis. Seria lindo. Mas você só tem 15 anos.
Não vai parecer velho demais? Por que não? Terei de crescer algum dia. Veja como é caro, comentou Mai. Teríamos de ficar sem comer por um mês para comprá-lo. E fazer um empréstimo também, disse Lily. Você me ama, prove isso. Mai olhou para a filha com tristeza. Ela sempre foi conhecida por ter um caráter complexo e bastante difícil. Lily, está na hora de você escolher uma jaqueta mais fácil. Olhe, na loja de esportes você pode comprar algo barato, mas muito bonito. E eu não vou ser uma mendiga, Kai, argumenta Lily. Todas as meninas da escola já estão rindo de mim porque não tenho nada de marca. Elas não querem nem brincar comigo. Marino lembrou-se de que ela mesma, quando era mais jovem, também estava mais ou menos na mesma situação que a filha e disse: ok, vamos pensar em algo, mas agora não posso comprar essas coisas para você. Você já comprou vestidos e sapatos, e já os usou há muito tempo, então vá com preguiça, argumentou Lily, fazendo beicinho com os lábios ressentidos. Você não ama sua filha nem um pouco e não sente pena de mim. Você quer que riam de mim como se eu fosse uma mendiga, para que eu não tenha amigos. Mai estava cansada e passou a mão na testa. As birras nas lojas eram comuns para a filha. Ela logo se apaixonou por coisas da moda, mas também ficou entediada com o uso delas. Assim, durante uma semana, depois de ficar feliz com uma saia ou um suéter novo, ela ficava de mau humor e exigia um novo. E isso apesar do fato de que Mai estava lutando para sobreviver financeiramente. Após o funeral, a mãe de Mei não conseguiu encontrar um emprego estável. Cada vez menos pessoas estavam dispostas a dançar e o preço havia subido, portanto, era necessário cada vez mais dinheiro para viver, e a especialidade de Mei já havia perdido suas habilidades há muito tempo, portanto, o trabalho exigia muito treinamento e profissionalismo. A mulher suspirou e pareceu um pouco confusa com a expressão de reprovação no rosto da filha. Lily acompanhou para não exigir que ela lhe comprasse algo de que gostasse. Mamãe, você está arrependida de ter se apaixonado por mim? Não, você é minha boa menina, argumentou Mai, é que muitas coisas não são fáceis, e está na hora de você saber disso. Vamos lá, você tem que ir para a escola logo e eu vou pensar em uma maneira de resolver seu problema. A escola não ficava muito longe, e Mai olhou para Lily antes de lidar com uma garota como aquela não era fácil, e estava ficando cada vez mais difícil jogar dinheiro fora de Joe. Ela havia vendido a empresa, obtido um diploma universitário e se casado recentemente, de modo que agora tinha cada vez menos tempo para sustentar e cuidar da filha. Mai também estava com pouco dinheiro. Não era fácil encontrar trabalho para uma mulher que estava fora da profissão há muito tempo. Ela discou o número de Joe, mas ele não atendeu, mas Mai não desistiu. Ela se dirigiu resolutamente ao escritório dele. Era bom que ela trabalhasse no escritório e nas proximidades, talvez pudesse ajudar a filha com as compras. Não havia muitas pessoas no shopping no momento. Muitas pessoas estavam pedindo bolos e doces e tomando café nas cafeterias. Atravessando o véu doce, Mai procurou o escritório do ex-marido, mas infelizmente estava fechado. A placa dizia que o intervalo duraria pelo menos 1 hora. Valeu a pena passar o tempo tomando uma xícara de café com creme. Decidindo ir para a cafeteria, Mai se sentou em uma mesa. Graças a Deus, não havia bebidas caras lá. A garçonete também trouxe bolos de creme. Mai decidiu experimentá-los e não se arrependeu, mas de repente ouviu seu nome atrás dela, Mai. Um barítono suave e grosso a chamou, e ela se virou. Ele estava sentado na mesa à sua frente. Mais velho, com a barba por fazer, cansado, ele parecia quase um idoso para Mai, e ela não conseguia entender como tinha conseguido se apaixonar por ele. Olá, como vai você? Ela perguntou a ele, como se nada tivesse acontecido entre eles. Acabei de chegar e estava prestes a ligar para você. Mai olhou nos olhos dele, antes que o tempo apagasse o brilho e a luminosidade. Ele era um homem forte agora, mas não tão temperamental e brilhante como antes. O tempo muda muitas coisas, apaga as características de quem você gostava. E você tinha certeza de que eu responderia, depois de ter me dado dinheiro apenas algumas vezes e depois ter desaparecido. Sinto muito,
mas tive circunstâncias muito difíceis. E ele começou a contar sua história, entrando em detalhes e revelando coisas cada vez mais importantes para Mai. Ela ouvia e se perguntava. As emoções afloravam constantemente em seu rosto. Primeiro, Mai sentiu prazer, depois raiva, empatia com o herói. Sim, ele se tornou muito diferente de antes, mas não Neon ou pior. E abraçando Marie, mas ela chegou a um acordo que, por enquanto, permaneceria em segredo. O tempo passou voando entre as xícaras de café com leite. A ternura do sentimento não havia desaparecido, apenas um pouco coberta pela poeira do tempo. Mei saiu feliz e discou o número da filha de Lee. Ele apertou sua mão e também desapareceu. Lançando um olhar de desdém para o escritório, ela esperou em silêncio o fim das aulas. O casaco azul foi comprado e Mei, abraçando a filha, acrescentou mais alguns doces, só para alegrar o ambiente. Sua filha estava feliz, e Mei estava disposta a dar qualquer coisa no mundo por aquele olhar. Agora o arranjo com Neon aquecia e criava uma águia de felicidade. Ela entregou a Lily, que estava andando e sorrindo também com seu novo casaco e, na verdade, com o mundo em geral. Mai ficou em silêncio, mas agora ela tinha um segredo que a fazia se sentir muito melhor e mais confiante do que antes, e sorriu para si mesma. E, graças a Deus, as crianças ainda não sabiam disso. Lily acordou tarde e em um dia ensolarado. O jovem tinha ido embora, e foi a primeira vez que Lily ficou fora de casa a noite toda. Já era um pouco tarde, o sol estava se aproximando do meio da tarde, e seu smartphone mostrava algumas chamadas não atendidas. E que decisão difícil de tomar quando se é adulto. Mas você tem que fazer isso, não há nada que possa fazer, especialmente quando você tem seu diploma e já completou 18 anos. Pegando suas roupas, ela saiu do quarto, depois foi para casa e começou a arrumar suas coisas, mas ela também estava indo para algum lugar. Ela perguntou à mamãe por que eu não sei nada sobre isso. Estou indo para a casa de Harvey, disse Lily, e não vou me matricular em lugar nenhum. Colha tem um bom emprego e seus pais estão bem, então ele vai me sustentar sozinho. Quantos anos ele tem e o que faz? Por que sou a última a saber de todas as novidades? Perguntou Mai. Eu não sabia que ia acontecer isso, disse sua filha. Estou cansada de ser sempre pequena, vocês não me dão nenhuma liberdade, mas decidi me sentir independente. Mai olhou para Lily. Sim, ela não se lembrava de ser assim. Na sua idade, ela não teria coragem de responder à mãe daquela maneira, muito menos de sair com um garoto sem trabalhar e se sustentar. E quando eu tinha a sua idade, Mai começou, mas a filha interrompeu, eu não me importo nem um pouco, mas do que você vai viver. Se você quer ser independente, tem que arrumar um emprego ou pelo menos estudar e dedicar 5 anos da sua juventude, ou até mais, aos livros didáticos. Do que? Ao ouvir os gritos de mãe e filha, Henry saiu do quarto e perguntou o motivo de toda aquela confusão. Lily quer morar com um rapaz, disse Mai. Não me diga como devo viver a minha vida, ela esbravejou, colocando suas coisas na mala. Bem, respondeu Henry, eu pensaria nisso antes de me aproximar tanto, se fosse você. Vocês realmente se amam, pode ter certeza, argumentou Lily enquanto guardava as malas. E, de qualquer forma, você ainda é menor de idade e é muito cedo para pensar no que estou pensando agora. Mas isso não é bom, argumentou Henry. Primeiro você precisa se formar, conseguir um emprego e encontrar sentimentos verdadeiros. Eles só vão para um cara que você não conhece muito bem. Na casa de Kali, eu me sentirei livre e feliz, respondeu Lily. Na verdade, você está pensando como minha mãe. Se você tivesse uma namorada agora, você a convidaria para morar com você? Não, respondeu Henry com calma, isso seria impossível se eu tivesse um emprego fixo e um apartamento. Eu simplesmente sairia com ela por um tempo e depois veríamos. E depois veríamos. Ela já teria saído com outra pessoa antes de você fazer qualquer proposta séria, argumentou a irmã mais velha. Henry ficou chocado com as palhaçadas da irmã, mas eles não lhe deram ouvidos só porque ela era mais nova.
É claro que ele entendia a vontade de Lily de se sentir como uma garota adulta e independente, mas não entendia como ele poderia trocá-la por uma estranha permanentemente. Ele mesmo gostava da garota Tânia, mas o que ele podia sentir aos 14 anos, quando tudo parece novo e ele quer apenas atenção, reconhecimento de si mesmo, quer compreensão e apenas um olhar amoroso, Henry sonhava até agora apenas com isso e entendia. Aos 13 anos, ele não estava pronto para relacionamentos adultos, e mesmo um pouco mais tarde, não iria planejá-los. 18 anos de idade, sem profissão, sem renda normal, que tipo de família poderia existir? Mas Lily pensava o contrário. Você não sabe nem cozinhar, argumentou Mai. Como você vai viver, você não pensou. E eu não vou cozinhar suas bochechas de porco ou suas sopas. Sou uma comedora moderna e saudável, assim como meu namorado. Então, mamãe, vamos viver de acordo com nossas próprias regras, e você verá como seremos felizes. Mas abrace sua filha e deseje que ela seja feliz também. Mai recuou assustada para um lado. Antes do passaporte, Lily, é claro, era uma adulta, mas Mai não pensava assim e não estava preparada para o ato de sua filha, que já havia planejado viver de forma independente e separada de todos. Mai arrumava a sua cama, limpava e cozinhava. Lily não fazia absolutamente nada em casa, apenas ficava sentada olhando para seus aparelhos e não estava ansiosa para se matricular, apesar de suas boas notas no GSE. Tchau, mamãe, disse Lily, discando o número do táxi. Me deseje sorte. Tudo bem, filha, respondeu Mai, enquanto Lily dirigia, ela suspirou tristemente. Sam tinha acabado de sair do banho e abraçou a mãe. Não se preocupe com ela, ela precisa se sentir independente. E, de repente, toda a sua busca por independência terminará com o que ela trouxer para a bainha e toda a vida dessa garota será destruída pelo que ela fará sem um marido e um filho. Não insista, respondeu Henry com confiança. Você é Lily, sabe muito bem que ela precisa ser queimada algumas vezes para sentir o que está lá. Você vai ver, ela vai ficar lá até brigar com o namorado. Então, não se preocupe, ela voltará para você e vocês se comunicarão como sempre. O que você quer que eu cozinhe para você? Obrigada, respondeu Mai. Eu esquentei legumes lá, com filé de frango será bom, mas não me importaria de fazer ovos mexidos. Vamos, eu vou me preparar e vou fazer um branco rápido. Muito prático pela manhã, sorriu Mai enquanto o filho se dirigia à cozinha para cozinhar. Aos 14 anos, Henry era muito mais independente do que Lily. Ele não só ia bem na escola, como também praticava esportes e aprendeu a trabalhar meio período para ter dinheiro suficiente para o transporte e a mesada. Ela gostava muito de Cindy, é claro. Alta, com longos cabelos negros e brilhantes, ela era muito bonita, mas Henry não tinha pressa em convidá-la para sair. Como estão as coisas com a Cindy? Perguntou Mai. Estamos apenas conversando, nos cumprimentando, mas ainda não a convidei para sair, é muito cedo. É muito cedo. Você não tem medo de que ela procure outro cara? As meninas crescem mais rápido que os meninos. Ela vai encontrar alguém mais velho, e você vai se arrepender. Não estou pronto para algo assim. Tenho apenas 13 anos. Você é um cara razoável, disse Mai. Eu não esperava que você fosse tão razoável. O que há de errado nisso? Terei o que preciso e tudo de que gosto. Portanto, não precisa se preocupar comigo, só tenho que continuar estudando e trabalhando. Não quero perder tempo com as duas coisas, pois passa muito rápido. Você é uma garota inteligente, disse Mai. Vou me preparar para ir trabalhar. Mas como você foi contratada? Como foi a entrevista? Eles me ligaram ontem e disseram que eu era uma boa opção, então vou aceitar o emprego. Também trabalharei à noite. O que mais posso fazer, Glad, por você? O filho sorriu e começou a acompanhar a mãe até o trabalho. May estava radiante. Agora ela estaria trabalhando em sua especialidade. E descobriu-se que ela não havia perdido suas habilidades como pensava. E havia mudanças em sua vida pessoal que poderiam trazer a May a verdadeira felicidade. Não,
O tempo voa rápido demais, e Lily vai se casar em breve, portanto, não é só nela que devemos pensar. Bem, eu também estou feliz com minha vida pessoal. Ela fez as malas e foi para o trabalho, deixando Henry em casa. Ela tinha conseguido um emprego de meio período este ano, mas não era a primeira vez que tinha de sair, e Lily não atendia o telefone no segundo turno. Estava na hora de deixá-la ir. A garota estava crescida e ansiosa para mostrar sua idade adulta e independência para o mundo inteiro. Mai estava descendo a rua depois do trabalho, o dia já tinha acabado, o sol não estava prestes a se pôr no horizonte, quando de repente recebeu uma mensagem em seu smartphone. Jack estava convidando Mai para tomar um café em um restaurante. Vamos nos encontrar, é claro, respondeu Mai. Bem, então fique de olho na sua mesa, concordou Mai. O restaurante servia um café delicioso, então seria uma boa hora para passar algum tempo tomando. Jack era um homem bonito, de cabelos escuros, cujo rosto parecia muito familiar para Mai. Com licença, perguntou Mai, por acaso você tem contato com meu ex-marido Joe? Então, este é meu melhor amigo, respondeu Jack, depois estendeu um smartphone com uma foto. Pois é. Bem, sim, respondeu Jack, mantemos contato e somos amigos há muito tempo. Eu não sabia que você era ex-mulher dele. Mas se sentiu desconfortável ao falar sobre esse assunto e desviou a conversa de volta para o reencontro. Eles se conheceram em um site de relacionamentos e ele parecia ser uma pessoa muito sociável e interessante. Além disso, ele gostava de surfar e, em geral, gostava do mar e de viajar, o que fez com que Mai gostasse ainda mais dele. Ela queria conhecê-lo, porque ele era muito interessante. Sirva-se, ganhei um bônus no trabalho hoje, sorriu Jack, fazendo um gesto muito generoso. Camarões, camarões e outros frutos do mar à sua disposição. Espero que estejam satisfeitos. É claro, sorriu Mai, é um prazer passar um tempo com alguém como você. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, respondeu Jack. Você é muito bonita e estou ardendo de desejo. Fazia muito tempo que eu não encontrava moças tão bonitas em minha vida. Na verdade, tenho 2 filhos quase adultos, respondeu Mai, quando de repente notou um vestido rosa na cafeteria. Uma mulher pintada com cores vivas estava claramente seguindo Jack, sem lhe dar trégua. Quem é essa? Perguntou Mai. Ela é apenas uma groupie. Havia uma garota dando em cima de mim, e ela não estava se comportando muito bem. Então eu a ignorei, e ela começou a dar em cima de mim o tempo todo. Não sei do que ela está atrás. Peruca branca, delineador preto, como um panda. É um visual estranho. Sim, bem, algumas pessoas são muito inadequadas, disse Mai. Mai novamente desviou a conversa para um tópico interessante. No entanto, o estranho se aproximou de repente da mesa. Mai já estava se preparando para dizer algo a ele, quando, de repente, a garota tirou a peruca e revelou ser Genven. O que você quer dizer com isso? Ela gritou para Mai e Jack. Você, Mai, perdeu a consciência para se sentar em um café com meu marido. Jack se mexeu um pouco e decidiu ir embora, mas Genven fez um gesto imperioso para que ele ficasse. Sente-se, e você não vai embora até me explicar o que está acontecendo aqui. Genven, eu não sabia que ele era seu Jack. Você nunca o apresentou a mim, nunca me disse nada. Eu o conheci em um site de relacionamentos. Ele escreveu que era solteiro e que gostava de viajar para países diferentes. Então eu estava interessada em conversar com ele. Então não invente nada, Jack, disse Genven, você não passa de um mentiroso. Por que você precisa procurar a felicidade em sites de relacionamento? Sim, apenas por tédio. E todos os homens que estão lá estão procurando encontros, inclusive os casados. Então, lá você gasta seu salário e os bônus do restaurante com garotas e consigo mesmo. Mas Jack tentou sair, resistir, não esperando uma esposa tão beligerante. Genven chamou o garçom e pediu ao marido que pagasse imediatamente não só a conta, mas também o jantar a sós com a amiga. Jack fez tudo obedientemente, mas quando a conta foi paga e o dinheiro entregue a Genven, ele desapareceu. Genven ficou mais do que irritada.
Mai a acalmou e nunca pensei que teria de confortá-la e consolá-la diante de tamanha traição por parte de seu esposo. Sim, há muito tempo eu suspeitava de Jack, respondeu Genven. Nunca duvidei de sua integridade. Você é uma pessoa sincera e honesta, mesmo que tenha se apaixonado por outro homem, mas a culpa foi do seu marido, e Jack não fez nada além de pisar na minha autoestima com esses encontros e conhecidos. Bem, diga-me o que ele está perdendo. Sou magra, sou bonita, estou bem vestida. Não, ele quer garotas com mais de 18 anos. Mas parece que ele é o tipo de homem que não consegue ser fiel a uma só pessoa. Um mulherengo é um mulherengo. Ainda bem que você não jogou pratos em mim, porque você sabe como são as mulheres. Sempre com medo de que a namorada seja uma rival, que se aproveite do marido ou do namorado. Elas dão tanta importância a isso que é inimaginável. Havia uma garota em nossa escada cujo nome era Cassie, e ela tinha uma amiga cujo nome era Cassie. Ambas eram casadas e frequentemente convidavam uma a outra para nos visitar, conversando. Mas o marido de uma delas olhou para a amiga e, então, começou como se a amizade nunca tivesse existido entre elas. Eles agarraram o cabelo um do outro e começaram a brigar, gritando um com o outro constantemente. O capacho não se acalmava nem na rua. Mas que tipo de relacionamento poderia ser esse? De qualquer forma, o marido de uma delas foi embora com outra. Então, essas amigas nem sequer se cumprimentam. Isso foi uma encenação. Mai, eu a conheço há muito tempo, então não duvido de sua integridade e honestidade, mas pelo menos comigo, isso é certo. Então, percebi que você não olharia para o meu marido, porque há outros homens olhando para você, com certeza. Portanto, não haveria motivo para você olhar para o meu marido, especialmente se ele for infiel, então ele olhará para qualquer saia. Mai abraçou sua amiga e a elogiou. Por sua razoável objetividade. A princípio, Genven soluçou, sem perceber do que seu marido era culpado. Mas as palavras de fidelidade de Mai mudaram seu humor. Se o marido foi a um site de relacionamentos, isso significa que ele tem um relacionamento com Mai, que pode ser de quantas pessoas você quiser, de diferentes idades e estados civis. Portanto, a aparência de Genven não tem nada a ver com isso. Ela pode gostar de uma loira hoje, amanhã de uma morena, depois de amanhã de uma ruiva, e até mesmo começar a se comportar de forma incompreensível. Então Mai abraçou Genven, e agora as duas riam, conversavam e sua amizade se fortaleceu ainda mais. Enquanto bebiam champanhe e bolos, Jack entrou de repente no restaurante com um enorme buquê de rosas. Ele se ajoelhou na frente da esposa e disse: "Desculpe-me, querida, agi sem pensar. Não me repreenda, por favor, me perdoe se puder, a culpa foi minha." Genven riu, como isso soou patético. "Escute", disse ela ao marido, "não há necessidade de fazer uma cena vulgar e embaraçosa aqui, vamos conversar em casa. Bem, aceite um presente do fundo do meu coração e vá melhor em seu site de namoro, lá e dori para suas namoradas. Eu só queria, como meu amigo casado. Ele também é casado. Ele tem uma família, filhos. Ele disse que não há nada de errado em mostrar seu charme em sites de relacionamento. Então eu caí nessa." "Ah", riu Mai, "é assim que as crianças pensam na caixa de areia. E pensar no fato de que você tem uma esposa e que esposa." "Bem, desculpe-me, Genven, mas o Joe me enganou completamente." "Qual Joe é o meu ex?" perguntou Mai. "Ele é", disse Jack. "Ele é casado, e casado com muito dinheiro. Acho que o pai dele é um figurão na administração e tem muito dinheiro. Por isso, ele mergulhou de cabeça. Ele disse que sempre quis se casar com uma mulher rica, mas nunca teve sorte." Mai olhou para Jack de forma triunfante. Agora ela não lamentava nem um pouco o fato de seu marido não estar com ela. Quando ele foi embora, ela implorou para que ele voltasse. Então ele não queria nem ela nem a pequena Lily. Não é de se admirar que ela tenha crescido sem o sentimento de amor e carinho de que tanto precisava. Então ela foi embora tão jovem por um cara que não conhecia. "Então foi assim que seu ex se tornou", disse Genven. "Como você conseguiu viver com ele por tanto tempo?" "Bem,
Eu vivi, sorriu Mai. Se ele estivesse solteiro agora e tentasse voltar para mim, eu não aceitaria. Eu já estava farta de sua frieza e constante indiferença. E como está Leon? Mai hesitou um pouco. Ela não esperava uma pergunta dessas, mas eu não respondi. Gavin percebeu e, jogando o buquê para Jack, começou a conversar com a amiga. Jack colocou o buquê no sofá de couro e saiu, percebendo a besteira que havia feito em seu site de relacionamentos. Mai chegou em casa tarde da noite e encontrou Lily chorando durante a noite. O que aconteceu? Ele me bateu, ela soluçou, escondendo um olho roxo. Uau, respondeu Mai. Porque eu saí com meus amigos e cheguei em casa muito tarde. Bem, fique feliz por ele não ter se tornado seu marido e, com um hematoma como esse, é melhor ir direto para a polícia, pois eles colocarão seu amigo no lugar dele. Bem, tudo faz sentido para mim, disse Lily, só que ele não era o meu homem. Não posso viver com um homem tão ciumento. Por isso, tenho de fazer alguma coisa. Talvez assim eu possa provar minha independência e minha idade adulta mais cedo ou mais tarde. Olhe, disse Mai, sim, posso lhe arrumar um quarto, e então você pode decidir se prefere ir para a escola ou trabalhar. Eu optaria pela admissão, respondeu Henry. Lily rugiu, ela odiava a maneira como Harvey a havia tratado. Venha, vamos lhe dar um relatório, disse Mai. E amanhã vou arrumar um quarto para você, e nós dois vamos pensar em como viveremos separadamente. Lily concordou, e Henry se perguntou onde sua mãe conseguia tanto dinheiro. Ela tinha acabado de conseguir um emprego, e ele sabia muito bem como ela economizava em quase tudo, deixando dinheiro apenas para o essencial. O homem que ela teve não se parecia nem um pouco com ela. Mas então por que ele decidiu pagar as despesas de Lily? Até que ele começou a trabalhar, Henry procurou e não encontrou resposta para essa pergunta. Lily registrou uma queixa contra Harvey, que logo apareceu na delegacia de polícia. Por que ele a agrediu? Perguntou o policial. Eu só queria me vingar do Joe. Ela é filha dele, minha ex. Ela não mora conosco há muito tempo, respondeu Mai. Você sabe que ele arruinou minha família. Eu tinha uma mãe e um pai, e tínhamos uma vida boa até que minha mãe se envolveu com aquele sedutor e nos deixou. Meu pai ficou bêbado, apesar de eu ter comprado o apartamento, tirando-o constantemente de uma história ou de outra. E ele se apaixonou por mim como uma garotinha. Mas eu decidi me vingar dele para fazê-lo se sentir mal. É assim que as coisas são. Argumentou Lily. Você mentiu para mim, dizendo que estava apaixonado por mim e que precisava de mim. Eu queria me vingar do Joe, mas você terá de responder em toda a extensão da lei, respondeu o policial. Em resposta, Harvey estendeu um maço de dinheiro, mas o policial recusou sua oferta. Você sabe quantas garotas sofrem por causa da crueldade de caras como você. Portanto, não, amigo, você terá de responder a toda a extensão da lei e não fique com a cabeça entre as mãos. Lily rugiu, não tanto de ressentimento, mas de irritação. Ela se sentia uma completa tola, pois acreditava que um transeunte como ele não tinha ido a lugar algum com aquela linda vida feliz. A garota rugiu, mas já previa a independência, sua própria felicidade pessoal antes de qualquer outra coisa, sonhava em provar que era adulta e finalmente encontrar sua felicidade. Mai ficou maravilhada ao saber cada vez mais detalhes da vida com seu ex. Agora ela estava finalmente decepcionada com ele e não queria ver aquele homem perto dela. Ela sonhava em ser feliz e encontrar um homem de sua idade, bonito e solteiro. Algumas mensagens apareceram em sua página e ela começou a respondê-las. Uma das mensagens acabou sendo simpática e para a causa de seu coração. Tarde, café, Viligit, 2 copos com uma bebida gelada e uma conversa descontraída entre duas personalidades apaixonadas. Você é uma mulher muito interessante, disse uma agradável voz masculina. Nunca vi nada parecido com isso antes. Você também é simpático, Mai respondeu ao estranho. E por que, no aspecto pessoal, não funcionou? Sim, simplesmente as mulheres de mim só precisavam de dinheiro, uma vida bonita e abastada, nada mais. Eu tinha apenas isso, e os pais estavam dentro e o negócio era pequeno. Bem,
e muitas precisavam de minha posição. Elas precisavam. Oh! Respondeu Mai. Então você é ganancioso. Infelizmente, eu não gostava de estar constantemente com alguém que eu considerasse um namorado favorável. Então, decidi conhecer alguém que não sabe quanto dinheiro eu tenho no bolso. E você mesmo disse isso no primeiro encontro, perguntou Mai ao pretendente. Posso confiar em você para quase tudo isso, pensou Mai com desconfiança, e então, fingindo que precisava ligar para alguém com urgência, ela saiu e olhou para o homem. Vitor se mostrou um homem interessante e agradável, e ela gostou dele imediatamente. Mas Mai não sabia como ele seria na vida real. Ela não sabia como ele realmente era, então decidiu investigar o estranho. Ele achou que ela estava ausente há muito tempo e começou a ligar para alguém. Mai o ouviu falando com sua esposa. Querida, não posso pegar o bebê na creche hoje, tenho uma reunião urgente, ligo para você mais tarde. Decepcionada, Mai voltou para a mesa e esperou que a conta fosse paga e deixou Vitor ir embora. Ela disse que estava prestes a convidar um amigo, com quem não era muito franca sobre sua vida amorosa, e assim que Vitor partiu em seu carro, ela começou a chorar. O novo encontro, já com 10 anos, terminou em decepção e não levou a nada de bom. Vitor acabou se revelando casado como todo mundo. Parecia que nada aconteceria em sua vida pessoal. O tempo estava passando. Leia olhou pela janela do quarto do hospital, percebendo que sua vida estava desaparecendo com as últimas folhas do outono. Somente hoje, quando acordou, ela sentiu que a morte não era algo abstrato que acontece com os outros, mas algo que já estava se aproximando dela. Tentou novamente sorrir habitualmente e sair da cama, mas se sentiu tonta. Uma enfermeira negra e bonita não havia entrado no quarto e estava apenas distribuindo os comprimidos que o médico havia receitado. Como você está se sentindo? Ela perguntou a Leon com sua voz suave de sempre. Querida, estou morrendo, disse ele, sentindo-se em um estado totalmente estranho e não acostumado, e então se inclinou para os longos cabelos negros dela e sussurrou algo em seu ouvido com uma voz rouca e senil. A enfermeira de cabelos negros desapareceu imediatamente atrás da porta e, 5 minutos depois, o jovem, mas agora chefe do departamento de cardiologia, Henri Nikolaevich, apareceu na sala. Aqui está ele, eu trouxe Henri para vocês, e todos na sala estremeceram com as palavras seguintes. Filho! Exclamou ele, enfraquecendo, já fiz meu testamento com o tabelião e quero lhe dar minha casa na Espanha. Se você quiser, venda-a. E se quiser, e viva. Eu preparei tudo lá só para você, para que você possa ficar e ser feliz. Estou orgulhoso de você, mesmo que não tenha seguido minha profissão. Henri olhou para o velho e lágrimas brotaram em seus olhos. Agora ele sabia quem era seu verdadeiro pai e quem o havia ajudado a se tornar o que ele se tornou. O jovem médico se ajoelhou diante do pai e agradeceu de todo o coração por sua educação, por tê-lo ajudado a superar suas dificuldades financeiras. Afinal de contas, Mai mantinha o nome de seu padrinho rico em segredo e nunca o mencionava na frente das crianças. Embora Lily e Henry soubessem, não podia ser apenas a mamãe que ganhava quantias tão altas. Lee estava ficando cada vez mais fraco. Na sala de estar, todos se perguntavam como um homem idoso que dançou a vida inteira e conheceu muitas mulheres conseguiu criar um filho tão bonito, sério, sensível e gentil. Agora eu não conseguia responder a essa pergunta. E quando Henry saiu com os documentos, o vizinho da ala de Bogdan perguntou a Leon: escute, você nos contou tantas histórias sobre sua dança e, no final, o filho se tornou médico. Por quê? E que médico ele é? Jovem, mas digno de atenção. Um médico de verdade, como Deus quis. Sim, tive um caso com uma aluna minha, respondeu ele, eu estava morando nesta cidade na época e era dançarino, liderava um grupo. Nunca fui casado, pelo menos não oficialmente, mas me orgulhava de ter muitos casos e amantes. Quando Mai apareceu, eu não considerava nossas paixões sérias. Achei que haveria muitas outras como ela em minha vida. Mas eu estava errado. Ela dançava divinamente, ardendo de paixão. E, é claro, eu não podia deixá-la passar. Assim começou nosso romance de 5 anos, até eu ser chamado para a Espanha, onde se aprende a dançar.
E então ela chega e diz que seu marido, dizem, não pode ter filhos, e eu estou grávida e esperando um filho dela. Naquele momento, não pensei em minha família, não pensei em não me casar, não ter um filho. Eu só sonhava em ficar na Espanha e depois ganhar muito dinheiro e viajar pelo mundo todo. E o destino me deu essa chance. O que você é? Perguntou o vizinho. Bogdan não esperava tal coisa. Nem todo mundo na Espanha cai. Bem, eu não era muito velho na época, era ambicioso e sonhava muito em encontrar um novo lugar na vida. Eu era um tolo, não posso dizer. Achei que construiria minha felicidade na Espanha, mas não funcionou do jeito que eu queria. Então voltei para cá com dinheiro, mas sem felicidade pessoal. Dei aulas, tentei ter casos com garotas jovens e ajudei meu filho quando descobri o que sua mãe estava passando. Em resumo, eu o ajudei a se recuperar e a se tornar o que ele se tornou, e agora estou feliz por ele ser um homem muito melhor do que eu. E agora, diante da morte, não tenho ninguém além de Mai e ninguém além dele. Ou seja, meus queridos, não importa o quanto eu persiga miragens, nunca consegui nada substancial na vida. Eu deveria ter me casado com Mai e tê-la tomado para mim, quanta felicidade eu teria proporcionado a ela, se você soubesse. E soluçou com uma voz senil de preocupação. Ele pegou o telefone e tentou discar o número de sua amada, mas ela não estava disponível. A própria Mai entrou no quarto. Ela abraçou o idoso. Agora ela mesma entendia como a jornada dele tinha sido difícil, pois tinha ouvido toda a história. À noite, Len se foi, e tudo o que ele havia reescrito foi para Henry, que, pensando bem, vendeu a casa e dividiu o dinheiro entre sua mãe, ele mesmo e sua irmã. E assim terminou a história espanhola de Mai, que só tardiamente percebeu que a melhor coisa que lhe fora dada jamais poderia ser retribuída, e que o que ela pensava ser o principal motivo de seus fracassos acabou sendo a melhor bênção de sua vida.